Olá, turma, professor Alex, disciplina Química. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre as propriedades coligativas, mas focando no conceito de pressão máxima de vapor. Vamos recordar o conceito de volatilidade, falar do que é a pressão máxima de vapor e estudar, né? E a gente entender a relação entre a temperatura e a pressão máxima de vapor, né? E como isso impacta na temperatura de ebulição da substância. Vamos lá? Bom, volatilidade. Eu tenho aqui na figura 3 substâncias: acetona, água e óleo. Se colocarmos essas substâncias em 3 frascos abertos, depois de um certo tempo, né, alguns minutos, algumas horas depois, eu vou perceber algo mais ou menos assim. O frasco que tem acetona estará praticamente vazio. O frasco que contém água vai ter uma diminuição do seu volume. E o frasco que contém o óleo praticamente estará intacto. O que aconteceu? Esses líquidos, eles passaram para o estado gasoso, né? E isso nós chamamos de volatilidade. Então, volatilidade é a tendência que as substâncias, os líquidos apresentam, de passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí nós vamos ter substâncias mais voláteis do que outras, certo? O perfume que utilizamos, eu tenho que ter um líquido muito volátil. Para quê? Para que a uma certa distância as pessoas consigam perceber o cheiro do perfume, né? Se os compostos que vão formar o perfume não forem voláteis, então as pessoas não vão perceber o seu cheiro, o cheiro do perfume. Então, volatilidade é a tendência que a substância tem de passar para o estado gasoso, líquido para o estado gasoso. E nós vamos ter substâncias mais voláteis do que outras. Vamos lá. Aí essa volatilidade, ou seja, essa tendência de passar para o estado gasoso, isso vai gerar uma pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor. Vamos lá. Nós vamos colocar água, só que em vez de em um recipiente aberto, vamos manter esse recipiente fechado. O recipiente estando fechado, isso não vai mudar as coisas. A água vai continuar passando para o estado gasoso. Então, eu vou continuar ainda tendo a passagem de líquido para o estado gasoso. Só que, como o sistema vai estar fechado, então o que acontece? As moléculas de água agora no estado gasoso, no estado de vapor, isso vai gerar uma pressão dentro do sistema, dentro do recipiente. Então, essa pressão, devido à passagem do estado líquido para o estado gasoso, no estado de vapor, é o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Nesse caso, vai ser representada aqui pela letra H, que representa o aumento da altura da coluna. Então, isso gerou uma pressão. Essa pressão chamamos de pressão máxima de vapor. Para termos essa pressão máxima de vapor, eu preciso que o líquido esteja dentro de um recipiente fechado. Isso vai gerar a pressão. Bom, pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor quando existe um equilíbrio entre as fases líquida e de vapor, ou estado gasoso, né? A uma certa temperatura. Líquidos diferentes, numa mesma temperatura, vão apresentar diferentes pressões máximas de vapor. Olha aqui a tabela. Então, eu tenho água, álcool e éter. Nós estamos representando a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, a temperatura de 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água é de 17,5 milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma unidade para medirmos a pressão. No caso do álcool, a mesma pressão, eu vou ter a mesma temperatura, eu vou ter uma pressão de 44 milímetros de mercúrio. Já o éter, para a mesma temperatura de 20 graus Celsius, eu já vou ter uma pressão de 442 milímetros de mercúrio. Olha só,
Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade. Então, essa diferença de pressões máximas de vapor é porque eu vou ter substâncias mais voláteis do que outras. Quanto maior a volatilidade, maior será a pressão máxima de vapor. Porque o que é volatilidade? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Quanto maior essa facilidade, quanto maior for essa facilidade, mais vapor eu vou ter. E se eu vou ter mais vapor, eu vou ter uma maior pressão máxima de vapor. Então, líquidos mais voláteis vão ter pressões máximas de vapor maiores. Líquidos menos voláteis, que apresentam mais dificuldade para passar para o estado gasoso, vão ter uma pressão máxima de vapor menor. Bom, essa pressão máxima de vapor ela é influenciada pela temperatura. Porque, olha só, para que o líquido ele passe para o estado gasoso, então, as moléculas, por exemplo, vamos pegar aqui a água. Então, as moléculas da água no estado líquido, elas estão se movimentando. Elas apresentam um movimento, elas apresentam uma energia cinética. É essa energia cinética que permite a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, algumas moléculas vão ter energia cinética suficiente para romper essa barreira. E aí vai para o estado de vapor, o estado gasoso. Por isso que, quando a gente lava a nossa roupa e coloca lá para secar, lá no varal, então depois de um certo tempo, né, a roupa vai estar seca. O que aconteceu? As moléculas de água, né, passaram para o estado de vapor. Por quê? Porque elas apresentaram energia suficiente para passar, para transpor essa barreira, certo? Então, a temperatura, e aí, num dia mais quente, as roupas secam mais rápido, não é isso? Num dia mais frio, elas demoram mais para secar. O que a gente percebe? Que a temperatura influencia nessa passagem. Quanto maior a temperatura, maior será a pressão máxima de vapor. Quando o líquido é aquecido, a energia cinética das suas moléculas aumenta. Porque calor é uma forma de energia, porque facilita a passagem para o estado de vapor, levando a um aumento na pressão máxima de vapor da substância. Olha só, quanto maior a temperatura de um líquido, maior a pressão máxima de vapor. Grave, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Nós vamos traduzir isso na forma de um gráfico. Observe que nós temos no eixo X a temperatura, no eixo Y a pressão máxima de vapor. Então, para uma temperatura de 40 graus Celsius, a pressão ela está abaixo dos 100. Se aumentarmos para 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor se aproxima de 800 milímetros de mercúrio. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor da substância. Bom, relacionando diferentes substâncias a diferentes temperaturas, nós vamos ter, podemos concluir que, a uma mesma temperatura, líquidos diferentes vão apresentar diferentes pressões de vapor. A uma mesma temperatura, líquidos diferentes vão apresentar diferentes pressões máximas de vapor. Então, aqui nós temos no gráfico 3 substâncias. Nós temos o éter, nós temos o álcool etílico, o etanol, e a água. Então, vamos pegar uma mesma temperatura, né? A temperatura de 35 graus Celsius. Então, na temperatura de 35 graus Celsius, observando o gráfico, a primeira substância que aparece é a água. Então, isso quer dizer que das 3 substâncias, a água é aquela que apresenta a menor pressão máxima de vapor. E aí nós temos, observe a sequência, vem o álcool etílico, o etanol, e por fim o éter. Então, dentre os 3, o éter, o álcool etílico e a água, o éter, na temperatura de 35 graus Celsius, é aquele que apresenta a maior pressão máxima de vapor. O que isso quer dizer? Que dentre os 3, o éter é o mais volátil, ou seja, é aquele que apresenta a maior facilidade de passar para o estado
gasoso, para o estado de vapor. Segunda situação, a pressão máxima de vapor aumenta com a elevação da temperatura. Então, aqui, ó, a água a 35 graus Celsius tem uma pressão de vapor, ó, bem próximo de zero. Já a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água já é de 760 milímetros de mercúrio. Então, a uma mesma temperatura, líquidos diferentes vão ter pressões de vapor diferentes e a pressão máxima de vapor ela aumenta com a elevação da temperatura. Líquidos mais voláteis, como a água, né? Mais voláteis que a água, como o álcool e o éter, evaporam-se mais intensamente, passam para o estado gasoso com mais facilidade, resultando em maiores pressões máximas de vapor a uma mesma temperatura. As curvas desses líquidos estão, evidentemente, acima da curva da pressão máxima de vapor da água. A curva do éter e a curva do etanol, do álcool etílico, são curvas, como representamos, são curvas superiores à da água. Isso quer dizer o quê? Que elas apresentam maiores pressões máximas de vapor. As curvas desses líquidos estão acima da curva da pressão máxima de vapor da água, e o inverso, né, ocorre com líquidos menos voláteis do que a água. Por exemplo, querosene, óleos vegetais e óleos minerais. São substâncias que evaporam com muita dificuldade. Então, a água vai ter maior pressão de vapor com relação ao querosene, com relação aos óleos vegetais ou aos óleos minerais. Então, eles apresentam uma volatilidade muito menor. São líquidos pouquíssimos voláteis. A maior ou menor pressão de vapor de um líquido depende das forças de coesão entre suas moléculas. Por que o éter evapora mais facilmente do que a água? Olha só, as moléculas que vão compor o líquido, elas estão unidas, elas estão interligadas, pelo que nós chamamos de forças intermoleculares, que são forças de atração entre as moléculas. Quanto mais intensa for essa atração, mais próximas estarão as moléculas. E as moléculas mais próximas, eu vou precisar de uma energia cinética maior para romper essa atração e permitir a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, quanto mais forte é essa atração, maior será a temperatura de ebulição. E menos volátil será a substância, menor será a sua pressão máxima de vapor. Então, comparando o éter com a água, o éter ele é mais volátil. Por quê? Porque a atração que existe entre as moléculas de éter quando estão na fase líquida são atrações muito fracas. São as chamadas forças de polo induzido. São forças de atração muito fracas. Então, na verdade, no éter, as suas moléculas já estão bem afastadas. Se elas estão bem afastadas, eu preciso de menos energia, certo? Para poder fazer a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, sua temperatura de ebulição é menor. O éter vai passar com maior facilidade para o estado de vapor, o estado gasoso. Isso vai gerar uma maior pressão máxima de vapor. Então, a volatilidade ela está de forma bem intrínseca relacionada com a atração entre as moléculas. Moléculas com uma grande atração são menos voláteis, menor pressão máxima de vapor, maior temperatura de ebulição. As moléculas mais voláteis é porque a atração entre elas é uma atração muito fraca. Então, isso permite a maior facilidade, vai gerar uma maior pressão máxima de vapor e uma menor temperatura de ebulição. Bom, e a relação com a temperatura de ebulição? Olha só, quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, o fenômeno é denominado de vaporização.
Essa vaporização, né, ela pode ser de forma lenta, é a evaporação, como também ela pode ser rápida, é a ebulição. Então, para que isso ocorra, né, para que ocorra a ebulição, eu preciso que a pressão interna ela se iguale à pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, nós estamos aquecendo o líquido, à medida que estamos aquecendo, esse líquido vai estar recebendo energia, né, na forma de calor. Essa energia vai passar para as moléculas e vai ser formado bolhas. Essas bolhas, eu vou ter uma pressão interna, que é a pressão do líquido. E fora dessa bolha, eu vou ter a pressão externa, que nada mais é do que a pressão atmosférica. Então, para a passagem para o estado gasoso, eu preciso que essas duas pressões elas se igualem, pelo menos se igualem. Ou eu posso ter a pressão interna maior do que a pressão externa. Então, eu vou ter o processo da ebulição. O líquido vai entrar em ebulição quando a pressão máxima de vapor de seus componentes se igualarem à pressão externa. Pressão interna igual à pressão externa. Que no caso de um recipiente aberto é a pressão atmosférica local. Olha só, ao nível do mar, né, pressão de 1 atm, ao nível do mar, a água pura ela ferve a 100 graus Celsius. Só que verifique-se ainda que em localidades situadas acima do nível do mar, a água ferve a temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Por exemplo, São Luís. São Luís está ao nível do mar. Então, aqui em São Luís, a água ferve a 100 graus Celsius. Em São Paulo, São Paulo está localizado a 750 metros acima do nível do mar. Então, lá a água ferve a 97 graus Celsius. La Paz está situado a 3.636 metros. Lá, nessa cidade, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura de 88 graus Celsius. E, se você tiver a sorte de ferver a água lá no cume do Monte Everest, que está a 8.848 metros de altitude, né, acima do nível do mar, lá a água vai ferver a 70 graus Celsius. O que nós estamos observando aqui, turma? Que quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Por quê? Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica sobre aquele líquido, certo? A pressão atmosférica é como se fosse uma coluna de ar sobre as nossas cabeças. Quanto mais alto estivermos, menor será essa coluna de ar. E, portanto, para que um líquido entre em ebulição, como foi dito, a pressão interna precisa se igualar à pressão externa. Quanto maior for a pressão externa, eu vou precisar de mais energia, isso vai se traduzir em uma maior temperatura de ebulição. Quanto menor for essa pressão, menos energia será necessário, né, para poder ter essa igualdade entre a pressão interna do líquido e a pressão externa. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Isso vai levar a uma menor temperatura de ebulição. Agora, vamos imaginar o contrário, né? Falamos que quanto maior a altitude, maior a pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Isso vai levar a uma menor temperatura de ebulição. E se aumentarmos a pressão? É o que acontece, por exemplo, dentro da panela de pressão. Por que se utiliza a panela de pressão? Porque lá é gerada uma pressão externa maior, certo? E se eu tenho uma pressão externa maior, o líquido vai ferver, vai entrar em ebulição numa temperatura também maior. Esse líquido, numa temperatura de ebulição maior, por exemplo, na panela de pressão, a temperatura chega a 120 graus Celsius. Então, isso vai promover, vai fazer com que o alimento ele cozinhe de forma mais rápida. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Tá ok, turma?
vamos recapitular. A pressão máxima de vapor é quando o líquido passa para o estado de vapor. Quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor. E essa pressão ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Tudo bem, turma? Obrigado e até a próxima.